Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Sargento da Polícia Militar assassinado a tiros em Abreu e Lima. Marceneiro suspeito de matar a companheira no bairro de Águas Compridas. Homem assassinado a tiros de revólver no bairro de Beijinhos. Rapaz é morto a bala em Ponte dos Carvalhos. Agente penitenciário reage a assalto no Janga, mata um e fere outro a bala. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 11 de abril de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Matheus Bispo da Silva, um jovem com 19 anos, residente na rua 31, no bairro Henrique Leite, em Petrolina, foi assassinado pertinho da residência dele com disparos de arma de fogo. Crime praticado por dois homens numa motocicleta. A motivação do crime é ignorada e o corpo do jovem Matheus Bispo da Silva foi encaminhado ao IML lá mesmo em Petrolina. Lucimário Bezerra da Silva Dias, com 26 anos de idade, residente na rua Arca de Noé 403, em Joaquim Nabuco, no interior do estado, foi assassinado com a saraivada de balas, cerca de 9 disparos de arma de fogo, num assentamento sem terra lá em Joaquim Nabuco, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru. O ex-presidiário José Pedro Trajano de Souza, com 62 anos de idade, residente no sítio Catolé, zona rural de Taquaritinga do Norte, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho do posto médico lá de Taquaritinga do Norte, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Luiz Nery da Silva, de 68 anos, residente na rua 11, no bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina, foi assassinado a golpes de faca por um elemento desconhecido. Gevalton Alves do Amaral, com 44 anos, residente no sítio Gonçalo, zona rural de Betânia, no sertão do estado, foi assassinado a tiros no veículo dele, uma van. Elementos desconhecidos cometeram o crime e o corpo de Gevalton Alves do Amaral foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Uma mulher foi agredida a golpes de faca em vertentes pelo companheiro dela, que chegou a ser preso. Ela foi levada para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Sargento da Polícia Militar assassinado a bala em Abreu e Lima. A notícia com a repórter Elis Martins. Latrocínio, roubo seguido de morte, é a principal linha de investigação para elucidar a morte de um sargento da PM em Abreu e Lima. Melquisedeque dos Santos, de 48 anos, limpava um terreno na rua Tegipió, no bairro do Desterro, quando foi assassinado. O policial militar não percebeu a chegada de dois homens em um carro prata que efetuaram vários disparos no final da manhã de ontem. Antes, os atiradores foram até o veículo da vítima e quebraram os vidros, o que supõe a busca pela arma do sargento. Melquisedeque dos Santos tinha mais de 3 décadas de farda e no momento era lotado no 17º Batalhão. O assassinato do policial militar causou comoção na vizinhança em Abreu e Lima e entre os colegas da PM. A morte trágica do sargento também repercutiu nas redes sociais com mensagens de cobrança por justiça. A irmã da vítima, Miriam Maria, diz que o caso não pode ficar na impunidade, pois outros cidadãos correm risco. Nada vai trazer meu irmão de volta, mas isso precisa acabar. Não é revolta, é uma covardia, porque a Bíblia diz que não cai uma folha sem a permissão do Deus eterno. Se meu irmão foi hoje, é pela ordem permissiva de Deus. Eu preciso me esforçar para chegar onde meu irmão está. A morte do sargento Melquisedeque fora do horário de trabalho está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Paulista. O capitão David Vieira, do 17º Batalhão, afirma que as circunstâncias apontam para latrocínio. A gente está em contato com a esposa dele, que informou que ele sempre andava com arma no seu veículo. Provavelmente, o pessoal veio justamente para roubar a arma dele, né? Não foi encontrado nenhum armamento dentro do veículo. Provavelmente foi levado. Falta a gente confirmar com os familiares dele se a arma se encontra em casa ou não. Era um policial de conduta libada, se não tem
nada contra a sua índole, nada contra que venha denegrir o seu serviço policial, um excelente profissional. Elis Martins para o Bandeira 2. O empresário do ramo de gesso, Francisco Ayrlon Pereira da Silva, com 29 anos de idade, residente na rua Doutor Sebastião Alves de Holanda, número 47, na Vila Isabel, em Araripina, sertão do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Lagoinha, lá em Araripina, por 2 homens que estavam num carro prata, veículo não identificado. O empresário era conhecido como Ayrton do Gesso e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Marceneiro suspeito de matar a companheira em Águas Compridas. Homem assassinado a tiros no bairro de Peixinhos. Rapaz é morto a bala em Ponte dos Carvalhos. Agente penitenciário reage a assalto no Janga, mata um e fere outro a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Marceneiro suspeito de matar a companheira no bairro de Águas Compridas. A notícia com o repórter Rafael Carneiro. Uma faca com sangue achada no terreno atrás da casa onde Fernanda Priscila de Souza Silva foi morta pode ajudar a polícia a esclarecer o crime. O principal suspeito é o marido dela, o marceneiro Gustavo Ramos de Moraes, de 21 anos. O Instituto de Criminalística esteve na cena do crime e o perito Victor Salecon acredita que o suspeito tenha provocado a morte por asfixia. A casa estava revirada, indicando uma possível luta lá dentro. Foi encontrada dentro da residência, né, no quarto. E na redondeza da casa a gente encontrou uma faca que estava suja de sangue, pode estar relacionado com o crime, apesar de na vítima não ter sido encontrada nenhuma lesão cortante que seja compatível com faca. O marceneiro Gustavo foi alvo de diligências da Polícia Civil na casa de familiares e no terminal integrado de Xambá. Nos 2 locais, a polícia não conseguiu encontrar informações suficientes que levassem até ele. Na vizinhança da Rua Egípcia, em Águas Compridas, Olinda, o casal era tido como um exemplar e, na rotina, viviam do trabalho para casa e já tinham uma relação de 6 anos. Neste período, eles tiveram uma menina de 6 anos que estava na casa da avó e um menino de 1 ano que dormia junto com o casal. O agricultor Denilson Rodrigues da Silva conhecia a vítima desde a infância e explicou que o jovem queria se separar da esposa e foi preciso a avó dela intervir para que os dois permanecessem juntos. Ele queria se separar dela. A avó dela pediu para ele não deixar as crianças, não deixar cá, porque eles eram um casal muito bonito. Porque ele vive com ela desde a adolescência dela. Os dois trabalham juntos, ele é um cara muito pacífico. Saía os dois de manhã para trabalhar e chegava com as duas na mesma hora. Eles não via discussão de nada. Essa que uns tempos ele discutiu com ela, mas mora tudo junto, bem dizer. Rafael Carneiro para o Bandeira 2. Paulo Rogério Santos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua Primitivo de Miranda, numa localidade lá conhecida como Beco da Geladeira, em Vitória de Santo Antão. Elementos desconhecidos mataram ele e ainda feriram Washington de Andrade Ramos, que foi socorrido no hospital local. O corpo de Paulo Rogério Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João Emerson Félix da Silva, com 40 anos de idade, residente na Rua Humberto de Campos, no bairro da Estância, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua João Cabral de Melo Neto, naquele bairro, por elementos 2 homens de uma motocicleta. A informação é de que a vítima seria viciada em drogas e costumava vender objetos de casa para manter o vício. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Antônio Severino de Faria Júnior, com 36 anos de idade, residente na Rua José Elias Machado, número 12, em Vicência, foi assassinado a tiros e golpes de facão na própria residência. Cerca de 6 homens invadiram a casa dele
e cometeram um crime por volta das 8 horas da noite. Nenhuma informação a respeito da motivação do assassinato. Antônio Manuel da Silva, de 55 anos, residente na Fazenda Algodões, em Cabrobó, no sertão do estado. Ele trafegava numa motocicleta na localidade Socorro de Muro, no sítio Riacho Grande, lá em Cabrobó, quando perdeu o controle e bateu no ônibus escolar e morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Petrolina. O tratorista, um homem com cerca de 37 anos de idade, residente em Bezerros, no agreste do estado, este pulou da máquina, pulou do trator em movimento. Ele se assustou, pulou para não morrer, mas acabou atropelado e morto pelo próprio trator. Infelizmente aconteceu isso e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Silvano Paulino dos Santos, com 40 anos de idade, conhecido como Vano de Zé Novo, residente no município de Brejo da Madre de Deus. Ele morreu afogado na cachoeira denominada Escorregão, lá em Brejo da Madre de Deus, e a informação é de que ele teria ingerido bebida alcoólica e daí foi lá para a cachoeira. Morreu e o corpo dele foi encaminhado ao IML de Caruaru. Francisco José da Silva, de 27 anos, residente na zona rural de Bodocó, morreu afogado na barragem dos Aquinos, lá em Bodocó, no sertão do estado, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina. Durante as últimas 24 horas foram registrados 14 homicídios no estado de Pernambuco, 14 pessoas mortas, 8 no interior e 6 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, em todo o estado de Pernambuco, este ano foram registrados 1.230 homicídios, 1.230 assassinatos, sendo 536 no Grande Recife e 694 no interior. Polícia faz reconstituição do crime da arquiteta em Olinda. A notícia com o repórter Ravi Soares. Após reprodução simulada, a polícia vai solicitar a prisão preventiva do jardineiro suspeito de assassinar a arquiteta em Olinda. Maria Alice dos Anjos tinha 74 anos e foi encontrada morta no quintal da casa na rua 13 de Maio, no sítio histórico. Chamada carinhosamente pelos familiares e amigos como Baixinha, ela era uma das fundadoras do tradicional bloco carnavalesco Eu Acho É Pouco. Preso no centro de triagem, o Cotel, em Abreu e Lima, Renato José da Silva, de 28 anos, participou da reprodução simulada. A reconstituição, nesta terça-feira, foi coordenada pelos peritos Diego Costa e Vanja Coelho. O jardineiro mostrou aos policiais que entrou no quintal pulando o muro de trás da casa no dia 13 de março. Depois, convenceu a vítima, que já sabia dos surtos praticados por ele, a conversar sobre a troca dos cadeados. A arquiteta foi agarrada pelo pescoço e no chão, desacordada, acabou sendo golpeada na cabeça com uma pedra e um vaso. Renato José da Silva fugiu levando uma garrafa de uísque, o aparelho celular e a bolsa da idosa de 74 anos. Com a reprodução simulada, a polícia descartou o envolvimento de uma segunda pessoa no latrocínio, roubo seguido de morte. A defesa argumenta que o jardineiro é dependente químico e se arrependeu do crime no sítio histórico de Olinda. A delegada Andréa Gris faz um balanço positivo dos procedimentos adotados na reconstituição do fato. Ele teve na 9ª Delegacia de Homicídio, lá de Olinda, que é a delegacia que está responsável pelo caso. Lá ele deu novamente as versões, não posso adiantar nesse momento. Vamos analisar aqui na reprodução simulada dos fatos se bate a informação que ele nos dá com a informação que temos no inquérito policial, e aí a gente vai dando seguimento aqui ao caso. O inquérito tem previsão de ser concluído quando? Ele tem um prazo até dia 20 de abril para ser concluído, e tão logo eu tenha acesso às perícias, vou dar seguimento e encaminho para o Ministério Público. Ravi Soares para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas, registrados 6 assaltos a coletivos. Por volta das 4h50 da tarde de ontem, pertinho da academia da cidade, na comunidade Ilha João Bezerra, bairro de São José, ônibus da Metropolitana que fazia a linha circular com Dira Boa Vista foi assaltado, só os passageiros roubados. Por volta das 9h30 da manhã, na PE15, no Salgadinho, em Olinda, um ônibus do BRT, linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, foi o alvo. Por volta das 4 da tarde, pertinho da Funés, em Olinda, coletivo da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce, PE15, só os passageiros roubados. Por volta das 9h30 da noite de ontem, na rua Coronel Figueiredo, em Rio Doce, Olinda, o alvo foi um coletivo da Caxangá, linha TI Xambá, Getúlio Vargas. Por volta das 7h30 da noite, nas mediações do viaduto Capitão Temudo, na comunidade de Iracabanga, bairro de São José, ônibus da Borborema, linha PE15, Boa Viagem, só os passageiros roubados.
por volta das 6 da noite, na boquinha da noite, na BR-101, Jardim São Paulo. Foi a vez de um ônibus da Metropolitana, linha Barro-Macaxeira, só os passageiros roubados. Portanto, de ontem para hoje, registrados 6 assaltos a coletivos, 73 registros já neste mês de abril, e durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, 749 registros de assaltos a coletivos. Um homem moreno com cerca de 45 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi atropelado e morto na BR-101 Sul, altura do quilômetro 113, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, por um carro passeio e também uma autocarga. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Na BR-424, localidade Curva da Laranjeira, em Garanhuns, houve uma colisão entre 3 veículos, um Fiat Palio, uma picape e um Renault Sandero. Cerca de 10 pessoas, a maioria crianças, ficaram feridas. As vítimas, o motorista do Fiat Palio, Alisson Alcântara, 29 anos, segundo informações, ele estaria embriagado. Patrícia Correia, 23 anos, está muito grave. Gilvânia Correia, Alex Correia, de 9 anos. Fabiana Correia, também 9 anos. Gleison Justino, 31 anos. Arthur Alcântara, 4 anos. Maciel Correia, 10 anos. Beatriz Correia, de 4 anos. E Alice Correia, de 6 anos. Todos foram socorridos no Hospital Dom Moura, em Garanhuns. José Henrique Silva Souza, 18 anos. E William Jones Monteiro da Silva, 29 anos, residentes na zona rural de Toritama, foram baleados por elementos desconhecidos, levados para o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Jefferson José da Silva, 23 anos, residente também em Toritama, no sertão do estado, foi baleado quando voltava para casa. 2 marginais numa tentativa de assalto, e ele foi levado para o hospital local. O caminhoneiro Diógenes Reis da Silva, 28 anos, foi baleado na BR-116 em Cabrobó, no sertão do estado, por marginais numa tentativa de assalto, e ele foi levado para uma unidade de saúde em Salgueiro. Cibele Maria Siqueira Dantas, 40 anos, residente na rua Santo Cristo, em Surubim, foi agredida a faca pela ex-companheira dela, Tamiri Cíntia Goiana, de 45 anos, por questões de ciúmes, e a vítima foi levada para o hospital local. Paulo Sérgio Rodrigues, 30 anos, residente no sítio Gilu, zona rural de Águas Belas, no Agreste do estado, foi agredido a golpes de foice durante uma bebedeira por um elemento desconhecido e levado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Josefa Lopes da Silva, 53 anos, e a filha dela, Maria Aparecida Lopes da Silva, 20 anos, residentes na rua Doutor José Mariano, no centro, em Correntes, no Agreste do estado, foram espancadas pelo filho e irmão das vítimas. Erisvaldo Lopes da Silva, que estaria embriagado, foi preso e autuado em flagrante na delegacia local. As viúvas Joaquina Maria da Conceição, 72 anos, e a irmã dela, Isabel Maria da Conceição, 75 anos, residentes no sítio Pau de Arara, em Surubim. Elas disputam o romance de um só homem, é um tal de Zé de Pelonha. É um triângulo amoroso. Estavam os 3 bebendo, de repente o ciúme bateu na cabeça das duas, elas travaram luta corporal, agrediram uma outra a golpes de gargalo de garrafa e faca, e esse rolo foi parar na delegacia local. O Eibson Eduardo Elísio de Almeida, 18 anos, residente na Avenida Vereadora Tacílio de Azevedo, em Nova Descoberta, e uma jovem foram baleados lá em Nova Descoberta por um elemento desconhecido e foram levados para a UPA de Nova Descoberta, de onde o Eibson foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Jurandir Ramos Amâncio, 45 anos, residência ignorada, foi agredido a pauladas no centro da cidade por desconhecidos e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem assassinado a tiros no bairro de Peixinhos. Alex Cândido da Silva, um homem com 43 anos de idade, cuja residência não foi informada. Ele foi baleado ontem à noite no bairro de Peixinhos de Olinda por elementos desconhecidos e foi trazido aqui para o HR, onde acabou morrendo. A informação é de que ele tinha ido ao local a fim de encontrar uma pessoa para fazer uma cobrança. Quando foi baleado e morreu aqui no HR, o corpo foi removido para o IML. Rapaz é morto a bala em Ponte dos Carvalhos. Silvio José dos Santos, com 28 anos de idade, residente na Avenida Recife, no bairro do Ipicep, ele foi assassinado a bala ontem por volta das 9 horas da noite, pertinho da estação de Ponte dos Carvalhos, na rua 5, por elementos desconhecidos. A informação é de que ele havia recebido uma ligação em casa e tinha saído com a mulher dele e um filhinho de apenas 6 meses. E de repente, pertinho da estação de Ponte dos Carvalhos, ele foi assassinado por elementos desconhecidos. E atenção!
Agente penitenciário reage a assalto no Janga, mata um e fere outro a bala. Luiz Gabriel Queiroz de Oliveira, jovem com 21 anos, e o amigo dele, Anderson Félix Cabral, 22 anos. Eles foram baleados ontem à noite na rua José Francisco Lins, no bairro do Janga, em Paulista. A informação é de que os dois haviam abordado um agente penitenciário que havia parado o carro dele, um HB20 da Hyundai, em frente à academia de jiu-jitsu. O policial correu para dentro da academia e começou a atirar contra os criminosos que estavam levando o carro dele. Luiz Gabriel Queiroz de Oliveira morreu na hora e o Anderson foi atingido na perna, foi rendido, levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista, e a polícia apreendeu um revólver calibre 32. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Construct Productions, hey.